Olá, sou a professora Emily, de Geografia do 8º ano. Vamos ter hoje mais uma aula falando sobre o crescimento da população mundial. Então, vocês viram a aula passada com o professor Emanuel sobre a distribuição da população mundial. A gente sabe que o homem, ao superar as adversidades e as limitações impostas pelas condições do meio natural, a gente tende a se deslocar, a se dispersar e se fixar em quase todos os lugares do planeta. Com o aprimoramento das técnicas que a gente já viu nas aulas passadas, assim como o crescimento da população em larga escala, permitem a ocupação dos lugares mais inóspitos da Terra. A gente consegue hoje habitar tanto as áreas áridas como as áreas geladas do planeta. Esse movimento ele tende a crescer, em distribuição populacional. Por quê? Quanto mais a gente consegue fazer técnicas, mais o homem vai transformar o seu espaço em espaço geográfico e dessa forma vai se distribuindo por todo o globo. Esse ciclo, claro que vai incluir outros fatores, mas vai fazer nascer uma grande população mundial. Aqui vai ter para vocês um exemplo do percentual de população por continente. Observem que a Ásia ela vai ter a maior população, quase mais da metade da população mundial, seguindo da África, depois da Europa e depois para as Américas. Vocês viram também as diferenças entre os países, o que é um país povoado, um país populoso. No caso do Brasil, é um país populoso, porque tem muitos habitantes, mas não é um país povoado, porque não está bem distribuído no seu território. Enquanto no Nordeste e Sudeste tem muitas pessoas acumuladas, na parte Norte quase não tem gente morando. Viram também os fatores de distribuição da população mundial, os fatores históricos, os naturais, os econômicos. Vamos ver agora sobre o crescimento da população mundial. Primeiro, para analisar o crescimento de uma população, é preciso entender 3 índices populacionais: a natalidade, a mortalidade e o crescimento natural ou vegetativo. A natalidade ela vai dizer respeito ao número de nascimentos por 1.000 habitantes ao ano. É quantas pessoas nasceram naquele local durante o ano, e aí multiplicam por 1.000 para ter um número percentual, uma porcentagem. A mortalidade vai ser o número de óbitos ocorridos por 1.000 habitantes no período de um ano. A mesma coisa, só que agora vai ser o número de pessoas que morreram. Já o crescimento natural ou vegetativo vai ser a diferença entre a natalidade e a taxa de mortalidade. Eu pego a natalidade, quantos nasceram, e tiro quantos morreram. Dessa forma, podemos analisar o crescimento de um país, de uma região, ou mesmo mundialmente, através do crescimento vegetativo, pois somente com o número de pessoas que nascem não seria possível, E precisa também levar em consideração as pessoas que morrem. Então, quando a natalidade ela é superior à mortalidade, vamos ter um crescimento vegetativo positivo. Então, temos dessa forma um crescimento da população. Caso contrário, a taxa ela é negativa, Quando nasce menos pessoas e morre mais, então vamos ter um crescimento naquele local. Do ano 1 ao ano de 1800, a população ela avançou 250 milhões de habitantes para o seu primeiro bilhão de pessoas. Esse crescimento ele aconteceu no ritmo mais lento, por alguns motivos. O primeiro vai ser a elevada taxa de mortalidade naquele período. As pessoas elas morriam muito por diversos motivos, como guerras, que era muito comum, Também a fome assolava grande parte do mundo, inclusive até a Europa, que é um continente hoje em dia muito rico. Também era muito comum morrerem de epidemias, como no caso a peste negra, que matou a população mundial quase pela metade. E também era muito comum existir doenças que hoje em dia a gente considera doenças facilmente curáveis, pois temos vacinas, mas na época isso não acontecia. Doenças como gripe matou muitas pessoas na população mundial. E isso fez com que o crescimento da população não fosse tão elevado assim.
porque a mortalidade ela era maior. Já dos anos de 1800 a 1950, houve um aumento populacional muito grande, chegando à marca de 2 bilhões de habitantes. Esse período que vai marcar o século XIX e começo do século XX, houve um aumento da taxa de crescimento vegetativo, porque em consequência da diminuição da mortalidade e da manutenção da natalidade. Quando eu diminuo a mortalidade e tenho um aumento da natalidade, eu vou ter um crescimento populacional. Isso vai se dar por alguns motivos nesse período. Um dos principais vai ser a melhoria das condições sanitárias, porque a população antigamente ela vivia em ambientes muito sujos, muito inóspitos. Isso gerava muitas doenças. Dessa forma, a construção de redes de esgoto, de água tratada, a ampliação da frequência da coleta de lixo, a expansão e a melhoria dos serviços de saúde, juntamente com os avanços da medicina, como descobertas de vacinas e outros medicamentos, como os antibióticos, que foram muito importantes nesse período, eles refletiram uma redução das taxas de mortalidade e um aumento do crescimento vegetativo. Vale ressaltar também que essa situação de melhorias ela ocorreu basicamente nos países europeus, nos países ricos, devido das consequências da Revolução Industrial. Isso porque, nesse período, a Revolução Industrial ela gerou um capital, gerou um dinheiro que foi invertido na população. Mas nos países pobres, essa situação ela se manteve a mesma, Ainda as pessoas moravam em locais inóspitos e não tinham acesso a vacinas nem a rede de esgotos, e essa população não cresceu tanto assim. Já a partir de 1950, nesse período, que é até o início do século XXI, vai ter melhorias muito significativas nas relações médicas e sanitárias, que foram implementadas nos países mais pobres, através de medicamentos, de vacinas, e também através de avanços tecnológicos no diagnóstico e no tratamento de doenças, que permitiram que a população ultrapassasse nesse período os 7 milhões de habitantes em 2011. Essa redução dos números populacionais de crescimento vão ser por alguns motivos. Primeiro, a industrialização e a urbanização. A industrialização ela vai intensificar de forma significativa a urbanização das sociedades, no sentido de provocar o êxodo rural, que é aquela migração em massa da população do campo para as cidades, no qual são atraídas pelos empregos industriais, melhoria de condições de vida. Dessa forma, as pessoas elas passam a mudar totalmente o seu modo de vida, e isso interfere diretamente na diminuição do número de filhos e, consequentemente, também da população. Esse fator ele vai ocorrer de maneira diferenciada nos países, pois ao passo que esse processo de industrialização e acumulação de riquezas que ela vai causar, e também a urbanização, estava acontecendo nos países ricos no século XVIII e XIX, só vai ocorrer nos países subdesenvolvidos no século XIX, no finalzinho dele, e no século XX, demonstrando que os países mais ricos eles tiveram uma urbanização primeiro, os países mais pobres, como o Brasil, bem depois. Outro fator vai ser o aumento do custo de vida e a criação dos filhos. Quando as pessoas elas moravam no campo, os filhos eram vistos como pessoas que poderiam ajudar no trabalho, geralmente nas plantações, na colheita. Por isso que eles tinham muito filho naquela época. Quando acontece o êxodo rural, que vai ser a saída do campo para a cidade, as pessoas passam a ir morar na cidade, onde lá o custo de vida ele é mais elevado, Não tem uma alimentação que eu possa colher na hora. Lá vai ter outros aparelhos inovadores, como televisão, geladeira, e isso vai estimular as pessoas a gastarem mais. Nesse sentido, vai ocorrer a diminuição dos filhos, Pois filhos na cidade vai significar cada vez mais um gasto com vestuário, com alimentação, com escola, com saúde. Então, isso vai influenciar diretamente também
um crescimento populacional, porque vai acontecer uma diminuição no número de filhos. Também vai ter os métodos contraceptivos. Quando esses métodos eles foram criados, desde a camisinha até o DIU e também as pílulas, no qual, foi o que tiveram mais impacto, visto que agora as mulheres elas poderiam escolher se elas tinham filho ou não, ninguém precisava saber, só tomar o remédio. Houve também uma diminuição drástica das taxas de natalidade, e isso também vai interferir no crescimento populacional. Também outro ponto foi o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, essa inserção. Quando as mulheres elas passam a trabalhar e passam a ter acesso a uma educação de qualidade, vai também ocorrer uma diminuição da população, visto que as mulheres agora elas vão adiar a ter seus filhos, antes tinham um filho com 13, 14, 15 anos, agora elas vão adiar esse processo tendo filho cada vez mais velhos e às vezes nem tendo. Então isso também diminuiu bastante a taxa de natalidade mundial. E por fim, vamos ter as diferenças de crescimento populacionais de países desenvolvidos e países desenvolvidos. De acordo com pesquisas demográficas, estima-se que no final do século XXI a Terra vai ter mais de 80 milhões de habitantes, sendo que a maioria vai viver na Ásia, na América Latina e principalmente na África. Esses países, esses continentes, vão apresentar os países de maior crescimento demográfico do mundo, e são os países mais pobres. Já os países mais ricos, eles tendem a diminuir as suas médias de crescimento demográfico, diminuir a sua população. Fato já constatado, essa diminuição em 2010, 2011, 2013, cuja média está em torno de 0,2% ao ano de crescimento, uma taxa muito baixa. No entanto, esses países ricos, que têm diminuído a sua população, eles têm também aumentado a expectativa de vida de forma considerável. Isso vai ser causado através do planejamento familiar, que vão ser medidas adotadas, no qual mantém as taxas de natalidade moderada, através do esclarecimento das pessoas da população. Já nos países pobres, o planejamento familiar ele não vai ocorrer de forma assim, de maneira efetiva, devido à população ainda ser muito rural às vezes e também a baixa escolaridade, que vai causar uma certa alienação em relação às medidas de planejamento familiar e de contenção da população.